Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Uma palavra que eu tenho certeza que ela vai abrir os teus olhos, vai te trazer um novo entendimento. E a minha oração aqui nessa noite é para que tu possa receber essa palavra em nome de Jesus e que essa palavra ela venha te edificar, que tu venha crescer, que tu venha a frutificar através dessa palavra. Essa palavra ela está lá em Mateus 23 e eu vou lendo ela e eu vou pausando para tentar transmitir para os irmãos aquilo que Deus tem falado no meu coração e que em nome de Jesus, o Espírito de Deus, ele possa usar a minha boca para que a tua vida seja edificada. Diz assim: Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus eles têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas muito pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Vou parar aqui um pouquinho, irmãos. Então Jesus aqui ele está ensinando aos discípulos e ele está advertindo sobre os mestres da lei e os fariseus. Esses homens, os mestres da lei e os fariseus, eles tinham autoridade, eles tinham conhecimento acerca da palavra de Deus. Naquela época, era eles que transmitiam, era eles que ensinavam, era eles que pregavam nos templos, era eles que faziam a leitura daquelas coisas que estavam escritas acerca de Moisés, das tábuas da lei, enfim. Eles eram as pessoas que transmitiam a palavra de Deus. Mas o interessante aqui, irmãos, é que Jesus diz que nós devemos ouvir a eles, mas não fazer o que eles fazem. Trazendo isso para a nossa atualidade, para os dias de hoje, muitas pessoas elas têm conhecimento, elas fazem cursos teológicos, elas fazem faculdade, elas buscam aprender acerca da palavra de Deus. Então elas têm autoridade e conhecimento para transmitir aquilo que está escrito. Só que elas não vivem a palavra de Deus. É mais ou menos o que acontecia naquela época. Era isso que Jesus estava falando. Eles transmitem a palavra de Deus, mas eles não vivem. E hoje em dia, muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas elas não vivem aquilo que pregam. Aí elas se enquadram nessa passagem, nesse início de Mateus 23. Diz assim: Porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Eles não fazem aquilo que ensinam. E exigem de vocês coisas pesadas. Mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. A gente vê muito, irmãos, pastores, líderes, pregadores, pessoas que ensinam a palavra e pessoas que conseguem prosperidade, pessoas que conseguem se dar bem na vida de uma forma eclesiástica, né? Tem muitos pregadores, grandes pregadores, pessoas que têm muita sabedoria acerca da palavra de Deus que até cobram para pregar e assim ganham muito dinheiro. Mas aí eles não vivem aquilo que pregam, porque Jesus ele disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. Então a gente vê muitos pastores nas igrejas, muitos pregadores, que eles têm condições de ajudar um irmão que está passando por uma dificuldade financeira ou por uma enfermidade, mas eles não estão dispostos a abrir mão daquilo que eles têm para beneficiar o próximo. Pastores que têm casa, que têm carro, pastores que têm casas na praia, pastores que têm jatinho, que têm limusine, helicóptero, mas pastores que eles não são capazes de abrir mão daquilo que eles têm para beneficiar o próximo. Hoje em dia, irmãos, existe a medicina e nem tudo vai ser curado através de um milagre, de uma imposição de mãos. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que elas estão doentes fisicamente e elas precisam
de um auxílio, elas precisam da medicina, de um tratamento. E existem líderes, pastores, que têm dinheiro, que têm condições de pagar um tratamento para uma pessoa dessa, mas eles não estão dispostos a mover um dedo para carregar o fardo dessas pessoas. É isso que Jesus ensina aqui no começo dessa passagem. E o texto segue adiante dizendo assim, tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, eles levam afixados aos braços extensas orações com o versículo das Escrituras e eles alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os mais importantes assentos nas sinagogas. Naquela época, irmãos, os mestres da lei, os fariseus, eles tinham uma veste diferenciada. Eles tinham uma veste toda bacana, toda bonita, e eles eram vistos de longe, porque eles não andavam igual ao povo, eles eram pessoas diferentes, né? Eles eram superiores, eles se achavam superiores às demais pessoas. E a gente vê muito disso dentro da igreja. Eu não consigo entender porque existe a necessidade no meio do povo de pregar de terno e gravata, e eu não sei porque eles exigem que as pessoas preguem de terno e gravata, tudo bacana, sapatinho da hora. Não é o externo, mas é o interno. Jesus ele não se vestia como um bacana. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que Jesus ele não tinha uma aparência agradável, não tinha vestes bacana, que ele era uma pessoa que ele ia passar despercebido, simples, humilde. Ele não era uma pessoa que chamava atenção pelo externo. Amém? E ele diz ali, e como gostam de se sentar nos melhores lugares nos banquetes e os melhores assentos na sinagoga. Tem outra coisa, irmãos, que eu olho no meio da igreja evangélica e eu não consigo entender por que existe isso. Se Jesus aqui está advertindo para a gente não fazer aquilo que eles faziam, e uma das coisas é essa. Por que existem aquelas cadeiras diferenciadas para os pastores? Por que os pastores e os líderes na primeira cadeira? Por que existe aquele monte de cadeira bonita, com aqueles encostos até em cima da cabeça, para as pessoas no altar, no púlpito? Por que isso? Por que essa diferença? Por que essa forma de querer se exaltar, querer se engrandecer? Quando Jesus nos adverte para que a gente não siga esse exemplo. Dentro da igreja, teria que ser o oposto. Eles deveriam de dar os melhores assentos para aqueles mais necessitados, para aqueles mais pobres, para aqueles mais doentes, para que eles estivessem ali na frente, aprendendo mais, ouvindo mais, enxergando mais. Mas é o oposto. A igreja atual, ela é a igreja da qual Cristo condena. E o texto diz mais, e como apreciam a consideração que se presta a ele nas ruas e nas praças e serem chamados de mestres. Bom, hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, eu não conheço nem um mestre da lei, nem um fariseu, né? Não é da nossa cultura. Mas existem os pastores, os líderes, e como eles gostam de ser reverenciados. Paz, pastor, né? Como eles gostam de serem chamados de pastores, né? Eu canso de ir nos lugares e às vezes a paz do Senhor, irmãos. Aí ele, paz. Aí, como é que é teu nome? Eu digo, meu nome é Cris. E o teu? O meu nome é Pastor Odair. Tá, não, teu nome não é Pastor Odair, teu nome é Odair. Tu não podes trazer algo espiritual, algo ministerial interno como título para a tua vida. Tu não nasceu e foi registrado Pastor Odair. Tu não te intitula um pastor. Isso não é título. Isso é um dom que Deus te deu para tu exercer um chamado pastoral. Isso não tem nada a ver com título. Aí esses camaradas, eles se enquadram aqui em algo que Jesus advertiu, para que a gente não pratique, para que a gente não faça, para que a gente não seja como um mestre da lei e como um fariseu. E o texto segue dizendo, nunca deixem que alguém chame vocês de mestre,
porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Irmão, todo mundo aqui é igual. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Existe o líder, existe aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos ensinar, que tem mais experiência, que já caminhou, que vai nos mostrar um caminho, né, certo a seguir. Mas tudo isso tem que estar baseado na palavra. Amém? Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um chefe ou guia de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui é muito bacana, né? Então, segundo aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquele cara que se coloca à disposição de varrer a igreja, esse é o maior, porque ele está fazendo o serviço que ninguém quer fazer. Isso aqui é muito bacana. Para ser o maior de todos é preciso ser o servo, mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e também não deixam os outros entrarem. Isso é interessante, irmãos. Por quê? Porque Jesus diz no início do texto que nós devemos ouvir a eles, que nós devemos ouvir aquilo que eles têm para nos ensinar acerca da palavra de Deus. Mas aqui ele está dizendo que eles mesmos não vão para o céu e eles também não permitem que nós vamos. Então por isso que Jesus aqui está dizendo: ouçam o que eles têm para dizer, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque aquilo que eles dizem é a palavra de Deus, mas não é aquilo que eles vivem. Então a gente precisa, irmãos, ter discernimento daquilo que está sendo ensinado e pregado lá em cima do púlpito. Por isso que Jesus ele diz na palavra que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Porque quando a gente só vai na igreja e a gente não estuda, não medita, não busca a palavra de Deus, a gente é vulnerável a qualquer ensinamento errado. Então a gente tem que estar alicerçado na palavra, para a gente não ser enganado por essas pessoas. E o texto segue dizendo: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. E irmãos, eu vou entrar num versículo agora, que é o que mais falou comigo, que ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, pastores, pregadores, líderes de igreja, hipócritas, porque vão a qualquer distância, vocês percorrem qualquer distância, terra e mar, para converter alguém. E depois vocês fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Irmãos, presta atenção. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, porque vocês percorrem terra e mar, vocês vão por todo lado, vocês pregam por toda a terra para converter alguém. E depois de converter, vocês fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Cara, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Por quê, irmãos? Tem muita gente que vai para a igreja evangélica e muda de vida. Mas não é para o céu que está indo, é para o inferno. Isso aqui é muito profundo. Então, servir a Deus não é simplesmente mudar o hábito. Servir a Deus não é deixar de ser adúltero. Servir a Deus não é deixar de usar droga. Servir a Deus não é deixar de ser alcoólatra. Servir a Deus, irmãos, é muito mais do que tudo isso. Então quer dizer que eu comecei na igreja evangélica e eu parei de vender droga, eu parei de usar droga, eu parei de beber, mas isso não significa que estou indo para o céu. Eu até me converti de certas coisas erradas que eu fiz, mas isso não quer dizer que eu estou indo para o céu, porque é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que esses mestres da lei, esses homens que tinham autoridade
acerca da palavra de Deus, não era para o céu que ele estava levando as pessoas, mas era para o inferno. E elas eram 2 vezes mais dignas do que eles no inferno. Então, irmãos, não entra num conto de fada. Não te ilude. A palavra de Deus, ela é muito mais do que vocês têm ouvido na igreja evangélica. A palavra de Deus, ela vai muito além da prosperidade, da bênção, do glória a Deus e aleluia, do dar 3 pulinhos para lá, 3 pulinhos para cá. A palavra de Deus, irmão, ela é espada. Uma espada, ela fere, ela machuca, ela mata. E é isso que o versículo diz lá. Que ela veio para separar juntas em medulas, e o texto ali segue dizendo que ela veio para nos mostrar quem nós realmente somos. Então a palavra, ela veio para nos confrontar. E o que eu quero transmitir para os irmãos nessa noite é justamente isso. Se Jesus aqui advertiu os mestres da lei e os fariseus, que na atualidade são os pastores, os líderes de igreja, os pregadores, ele advertiu eles quanto a todas essas coisas erradas. E, consequentemente, é o que eu percebo que é feito dentro da igreja. Aquilo que era para não ser feito é o que é feito. Porque a palavra diz que nós não devemos de fazer nada disso, mas é o que a gente vê lá fora. Então, irmãos, que tu possa refletir nisso. Eu quero deixar mais 2 versículos para ti, que ele não está nesse texto, mas que ele vai complementar esse texto. O primeiro é lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 15, que diz assim, ó: Deus jamais enviou tais homens. Eles são fingidos. E eles enganam vocês fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Ainda assim eu não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de se admirar que os seus anjos, ou demônios, possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. Irmãos, quem foi usado para matar Jesus? Foram os mestres da lei. Foram os fariseus, homens que pregavam acerca da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. No passado também haviam falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles Cristo e o seu caminho será escarnecido. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Vai me dizer que não é o que acontece aí fora. Irmãos, 90%, cara. 90% das comunidades das igrejas evangélicas fazem isso. Praticam tudo isso aqui que eu estou ministrando na vida de vocês. E tem mais um texto que é para finalizar, que diz assim, ó, 1 João 4:1. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito, ou não creiam em qualquer pessoa, só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, queridos irmãos, não creem em qualquer espírito só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Examinem primeiro os espíritos para ver se realmente são de Deus, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. Irmãos, peça discernimento a Deus. Analisa tudo aquilo que é ministrado, que é pregado, que é ensinado. E aí tu vem e busca na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é o caminho e ela é vida. A palavra de Deus é o próprio Senhor manifestado aqui na minha frente. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, a palavra que se fez carne. Então, irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu olho para o próprio Deus.
Então por isso que sempre que eu leio algo, eu trago para a minha vida e eu trago para a atualidade do mundo. E aí Deus fala comigo. Irmãos, existem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, existem muitos lobo-devoradores, que eles estão aqui não para trazer vida, mas para trazer morte. E mais do que isso, para se aproveitar do povo de Deus. Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida. Quero pedir a Deus que tu possa receber essa palavra com alegria no teu coração. E irmãos, eu não estou aqui para condenar ninguém, nem estou aqui para julgar ninguém. Vocês podem perceber que eu nunca falei o nome de nenhuma instituição, nunca falei o nome de nenhuma pessoa. Eu estou aqui para ensinar para ti a palavra de Deus. Um forte abraço, uma boa noite e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.